voo, gente, é muito top, assim, é uma sensação única de liberdade e eu sei que eu tô super segura até porque eu tô com o melhor dos melhores. Valeu, valeu, uhul, vem comigo! Gente, a minha entrevista de hoje vai ser incrível. Eu estou ao lado de um cara famoso no mundo inteiro e ele é muito conhecido por praticar esportes aéreos radicais. Ele é paraquedista, base jumper e wingsuiter brasileiro, com um currículo invejável. São mais de 30 mil voos em 300 aeronaves diferentes, vários títulos nacionais e internacionais. E ele ainda é o pioneiro na modalidade wingsuit, que é aquele voo com macacão de asas que é de tirar o fôlego. Ele se chama Luiz Henrique Tapajós Antunes dos Santos. Mas desse jeito, eu tenho certeza que você não irá reconhecer. Agora, experimente chamá-lo de Sabiá. Aí eu tenho certeza que você já sabe quem é. Sabiá, primeiro eu gostaria de te agradecer a oportunidade. E vamos então à primeira pergunta. De onde surgiu o seu apelido? Meu apelido surgiu aos 14 anos de idade, quando eu comecei a saltar de paraquedas. E eu era magrinho, pequenininho, e um colega de salto esqueceu meu nome e na hora gaguejou, Sabiá! E aí eu fiquei bravo. Não, que Sabiá? Aí é o suficiente para pegar um apelido, né? É o suficiente. E aí hoje é Sabiá para o mundo inteiro, até minha família, todo mundo é Sabiá. Porque o apelido só pega quando a gente não Não gosta, gosta, né? exatamente. Então, quando eu pergunto, falo assim, é porque eu não gostei. Então, é o motivo. Então, assim, a minha Mas assim, é porque era um sabiazinho. Ele, parece um sabiazinho, né? Já voando, era doido para voar e tal. Sim. A minha Mas, segunda pergunta, tu já respondeu até uma parte dela. Assim, eu gostaria de saber como é que começou a tua paixão pelo paraquedismo. E aí foi aos 14 anos. E o que os teus pais acharam dessa ideia? isso, eu comecei bem novo, né? Eu vi um cartaz escrito Curso de Paraquedismo Civil. Em 1985 não se sabia o que era isso. E eu fui lá olhar e já fiquei apaixonado. Eu voltei para casa e falei, eu vou ser paraquedista. E minha mãe, mas o que faz um paraquedista? Não, salta de paraquedas. Meu pai era um grande historiador, ele sempre gostou muito da história dos paraquedistas militares, adorou a ideia. Minha mãe detestou a ideia, mas resumindo, eu consegui convencer minha mãe, meu pai adorou e eles autorizaram e assim começou e nunca mais parei. E até porque com o aval também do teu pai, já foi 50% do caminho andado, né? Como menor de idade, a única maneira seria tendo o aval, né? Aham. Então, era meio que obrigatório pela idade que eu comecei, mas comecei assim cedo e aos 18 anos de idade já fui campeão brasileiro pela primeira vez. E assim, tem algum salto ou um voo que te marcou mais que os outros, seja por um susto ou por algo inusitado ou engraçado, ou algo que deu supostamente errado? Na verdade, são milhares de saltos, então é impossível classificar um Listar salto, um, é. porque eu saltei em 51 países, saltei saltos como o salto da Torre Eiffel em Paris, o salto da Mão do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, o salto dos maiores prédios do mundo na Malásia, as maiores montanhas do mundo nos Alpes suíços e na Noruega, as montanhas da Califórnia. Então, seria impossível e injusto. Gente, eu falei que ia ser incrível. Dá um Google nesse nome Sabiá e olha o currículo. Porque se eu ficasse falando o currículo, seria um dia inteiro só de currículo. Porque é muita coisa, né? Você tem algum ritual ou alguma mania antes do voo que não pode faltar? Tenho. Eu costumo fazer todo o meu cheque de segurança da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Eu acho que eu não sei como é que eu comecei isso, mas eu acho que uma pouco daquela história de começar com o pé direito, Boa. E aí eu todo cheque em todo aparelho que eu vou, sempre eu começo da direita para a esquerda, checando se é a roupa de morcego, se é o paraquedas. Eu sempre faço esse cheque da direita para a esquerda, sempre fazendo uma oração, pedindo proteção a Deus, a todos os anjos da guarda que nos acompanham.
Sabiá, eu li que você é o único brasileiro a saltar de uma aeronave em voo sem paraquedas. Como assim? Me explica isso, por favor. Pois é, trabalhava no Faustão e um gringo fez o salto sem paraquedas, que se jogar de um avião sem paraquedas, e basicamente pegar carona com um paraquedista em queda livre, a mais de 250 km por hora, e descer de carona no paraquedas dele. E então, na época, meu diretor e meu amigo Renato Cardoso falou: "E aí, Sabiá, isso aí, vamos fazer?" Eu falei: "Agora." "Sério? O que que precisa?" Eu falei: "Nada. Meia dúzia de equipamento, vou preparar, vamos fazer." E assim começou, e assim, uma semana depois a gente estava fazendo. Já peguei o equipamento que eu precisava, estudei com um amigo meu, com o Marcelo Schettini, e a gente estudou como seria o salto, bolei 10 saltos de treinamento, no terceiro salto eu falei: "Chega, agora é para valer." Nossa. E aí foi assim. E assim, e para as pessoas também terem noção e até o próprio conhecimento, quando você está num voo de queda livre, tu chega mais ou menos a qual velocidade? Depende do tipo do salto, mas um salto de recordes de formação, por exemplo, onde os saltos são feitos a grande altitude, acima de 7.000 metros, 7.000, 7.500 até 8.000 metros, e o mais alto que eu fiz, continua sendo recorde até hoje, 11.000 metros, o ar rarefeito lá em cima não tem a resistência do vento que o corpo tem no salto de uma altitude normal, que é 3.000 metros, 3.500 metros. Nossa. Então, o salto, a velocidade do salto vai variar. Uma velocidade normal é 200, 210, 250 por hora, podendo nesses saltos mais extremos, mais altos, chegar a 500 km por hora. Muita adrenalina. É muita. Meu Deus, eu não daria conta. Você tem medo de alguma coisa? Porque assim, né, gente, de altura e de velocidade a gente sabe que não. Mas será que ele tem medo de uma barata, de um inseto, de alguma coisa que abre o teu coração pra gente, ou tu não tem medo de nada? Na verdade, o medo, ele acompanha a nossa vida. O medo, ele é o respeito pela vida. Então, quando eu faço as atividades mais arriscadas, mais cabulosas que eu já fiz na vida, a gente tem o medo, mas o medo, ele não vai me deixar de fazer nada. E o medo, ele tem várias classificações de medo. Você tem um medo com quase nada, né? Por exemplo, você vai cortar um tempero, você tem medo de cortar teu dedo. Então, não deixa de ser um medo, é micro, é milésimo ali, mas quando você vai pegar, você toma cuidado para não cortar o seu dedo, você vai cortar um tomate. Por quê? Porque você tem medo de cortar o seu dedo. Então, é um tipo de medo tão pequenininho que as pessoas nem sabem que aquilo é um medo. Senão você vai pegar o tomate de qualquer jeito, vai cortar e vai se cortar. Mas o medo, ele vai sendo classificado na minha tabela até, né, entrar num vermelho, até no modo pânico, aonde o corpo a cabeça para de funcionar, onde a pessoa entra em pânico, o medo domina a pessoa e faz a pessoa cometer erros, se paralisar. Então, basicamente, eu tenho medo, que é o respeito, mas o medo não me impede de fazer coisas. O medo maior, eu acho que é a gente perder nosso tempo. O nosso tempo na Terra é muito precioso. Então a gente tem que aproveitar o nosso tempo com tudo que existe de melhor na vida. Sim. Eu tenho medo, por exemplo, quando eu ando muito em floresta, andei muito em mata, escalando para chegar nos meus lugares de saltos. Um bicho assim, né, você falou de barata, na floresta, assim, um bicho que eu tenho muito medo é abelha. Não tenho medo de cobra, escorpião, abelha ou aranha, mas a abelha na floresta é um bicho que eu tenho muito respeito, muito medo, porque se ela pega certas situações, você numa escalada, uma situação de altíssimo risco. Então, a abelha na floresta é um bicho que eu tenho muito respeito, muito medo. Eu acho que o maior medo é não aproveitar cada segundo como tem que ser aproveitado nessa vida maravilhosa que a gente tem. É verdade, né? E que privilégio tu poder aproveitar intensamente a tua vida fazendo o que tu ama desde os 14 anos, né? É uma bênção, né? É uma bênção. Eu agradeço a Deus todos os dias. Também não é só maravilha, muitas dificuldades.
Também, para falar de dificuldade, a gente falaria aqui um dia inteiro sobre, né, as dificuldades de praticar esportes de alto risco e Verdade. financeiro, de rodar o mundo, mas é isso aí, Deus não dá missão Que a gente não difícil para a consegue. gente fraca, né? É Então a gente tem verdade. que ser forte e seguir os nossos sonhos. Exatamente. Sabiá, eu acho incrível essa prática do wingsuit, que a primeira vez que eu vi era tu que Aham, estava fazendo e eu estava até ao lado do meu pai e a gente comentou, meu Deus, que loucura, né? loucura. Então, eu gostaria de saber onde que surgiu e eu gostaria que tu explicasse um pouquinho para nós. O primeiro atleta do mundo a desenvolver a roupa, ela já existia lá na década de 80, talvez antes. Até lá, quando o homem começou a voar, ele pensou no wingsuit, mas sem sucesso. Na era moderna, o wingsuit foi desenvolvido pelo Patrick de Gardon, francês, que desenvolveu primeiro traje que realmente voava, né? E eu fui um dos primeiros do mundo, fora ele, que seguiram com a modalidade. Infelizmente, ele, num projeto de desenvolver o voo, acabou sofrendo um acidente fatal. E eu fui o primeiro, um dos primeiros do mundo. Eu fui o primeiro a trazer para o Brasil a modalidade. E desde então pratico. Isso foi em 1999. Eu morava na Califórnia. Um amigo meu, Jet German, estava no Havaí junto com o Patrick de Gardon, acabou se empolgando e falou: "Bom, vamos começar a voar a roupa". E, e assim a gente fez as duas primeiras, trouxe para o Brasil. A gente chegou a desenvolver o wingsuit no Brasil, na década de 90 ainda, e eu continuo praticando. Hoje em dia, um pouco, começando a diminuir no Um pouco nível de menos. risco, porque eu já, Uhum. né, já cheguei a fazer saltos de alto risco, mas é uma atividade maravilhosa. Pode ser praticada com segurança e ela pode ser praticada no modo sorte. Isso não é legal e assim muitas pessoas, muitos atletas perderam suas vidas tentando achar que seria mais fácil do que imagina ou desrespeitando a própria Os limites, natureza né? e os limites. Exatamente, porque a pessoa acredita que tem que ter muito autocontrole, tem que ter um autocontrole mental e de tudo, né? Aí, ó, chegou o pessoal do autocontrole, Pantera e Neguinho pra lá. Você é paulista e agora está morando aqui no Sul. O que te fez vir para cá e o que mais te encantou aqui e como está sendo essa experiência para ti? Bom, eu nasci em São Paulo, tenho uma família que tinha parte da nossa família no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Então, eu sou de uma família que já tem a história de viajar no sangue. Meus pais viajavam com as crianças, somos 4 filhos, a gente já viajava desde criança. Fomos criados numa cultura de o mundo tem que estar aí para ser vivido. Concordo. Então a gente foi criado já em aeroporto, em rodoviária, em carro, e assim nossa criação. Eu, com a história do esporte, eu acabei indo embora, morando fora do Brasil, por causa do paraquedismo, competições e tudo. Trabalhar com o Faustão durante 22 anos, morei no Rio de Janeiro para trabalhar diretamente com ele. E quando o Faustão começou o projeto novo na Band, as coisas já estavam mudando, não precisava mais, a Band era São Paulo, para São Paulo eu não queria ir, então eu estava num momento de transição ali, e na época da pandemia eu estava nos Estados Unidos. Quando eu voltei para o Brasil foi quando explodiu a pandemia, bem na Uhum. semana que explodiu a pandemia aqui no Brasil, e eu cheguei, eu fui para a Bahia, eu provavelmente estaria me mudando para a Bahia, quando começou a pandemia e todos os programas de televisão cancelados e tudo adiado, e aquela loucura, a pandemia. E aí eu falei, bom, eu não sei o que vai ser, não tem data, uma coisa muito incerta. E então foi quando eu comprei um trailer e falei, eu vou ficar viajando pelo Brasil até isso acabar, porque eu não vou ficar trancado dentro de casa, isso aí não é para mim, nunca foi, não vai ser. O negócio de pandemia, de fato,
respeitar aquela história de isolamento, álcool, máscara, mas a história de ficar trancado dentro de casa não me pegou, nem eu, nem meus amigos. A gente voou muito durante a pandemia, né? A gente tinha muito cuidado de fazer os voos mais padrão, para não ter problema de ter que baixar em hospital, salvo, né, acontecer um acidente. Então a gente voava bem o padrão, mas a gente voava, saltava de paraquedas. A atividade aérea não parou, né? Não parou. Alguns lugares pararam e eu fui para onde não parou. E por acaso eu desci para o Rio Grande do Sul para falar, bom, agora eu vou começar uma trajetória até o Rio Grande do Norte. Não tenho data, não tenho hora, não tenho lugar, não tenho nada. E vim para o Rio Grande do Sul, e aí eu ficava um mês na montanha, um mês na praia, um mês ali, e fui vivendo assim. E é isso que eu cheguei em Torres, e tinha uma escolinha de paraquedismo de um grande amigo meu. Comecei a trabalhar lá com ele, e aí me apaixonando. Eu já conhecia o sul do Brasil todo, mas fui cada vez ficando e ficando mais confortável, e nisso morando no trailer ainda. Mas a pandemia foi acabando, e foi tudo se normalizando, e eu voltei ao meu trabalho de televisão no Paraná, e aí a minha vida acabou ficando no sul, porque eu tinha um programa de televisão no Paraná, estava saltando de paraquedas no sul, e acabei ficando, e assim fui ficando. Acabou que eu vendi o trailer, comprei uma casa, e hoje em dia aqui é a nossa base oficial, Posto do Caixão, restaurante da Tiedê, Timbé do Sul, esse lugar paradisíaco, e acabei ficando. Nada foi programado, foi tudo aconteceu. Certo. E agora sim, um encerramento, né? Você que é um homem destemido, né? O que você diria para quem quer enfrentar os seus medos e desafios, mas ainda não teve coragem? Qual seria a sua mensagem para essas pessoas? Eu acho que todas as pessoas têm os seus limites, e limites foram feitos para ser quebrados. Eu acho que ninguém tem que ser como eu fui a minha vida inteira, assim, praticando os esportes mais extremos que existem no planeta. Senta aqui, Pantera. Essa é a Pantera, minha companheira, que veio viver comigo desde que eu cheguei aqui. Mas eu acho que as pessoas têm que descobrir alguma maneira de, pelo menos, de quebrar um pouquinho esse medo, sabe? Seja um voo, seja, às vezes tem pessoas que têm medo de água, procurar algum esporte náutico com segurança, com um profissional, fazer um voo, por exemplo, um voo tranquilo, que é o voo de parapente, por exemplo, né? Você já voou, sabe que é um voo tranquilo e quebra a barreira de muita gente. Eu não vou de jeito nenhum, eu tenho medo de altura. Às vezes a pessoa fala que tem medo de altura, nem sabe se tem medo de altura, mas ela tem um medo que não se explica. Então eu acho que tem que procurar alguma coisa e querer viver, porque o tempo passa rápido. Gente, então assim, essa foi a minha entrevista de hoje para o Vem Comigo. Na descrição do vídeo eu vou deixar as redes sociais do Sabiá. E você que mora aqui no sul de Santa Catarina, venha para cá no Camping Posto do Caixão, em Timbé do Sul, fazer o seu voo com ele. E de antemão, eu já te agradeço muito por essa entrevista. Valeu, uma satisfação estar aqui com você. Um abraço para a galera. Essa aqui é a nossa base oficial, o Aeroporto Interplanetário do Posto do Caixão. Sejam todos bem-vindos. A gente está aqui à disposição. A gente tem o paraíso da natureza, o Posto do Caixão para tomar um banhão agora no verão, top. O restaurante da Tiedê e o voo para a gente sobrevoar isso aqui, que é um dos lugares mais privilegiados do mundo. Top. Gente, é isso. Um beijo, até a próxima e vem comigo!